Você já parou para pensar que tudo o que você vive hoje, cada detalhe da sua realidade, é resultado direto de uma crença que nasceu silenciosamente dentro da sua mente? Talvez pareça ousado afirmar isso, mas a verdade é que existe um ciclo invisível, poderoso e constante que começa com aquilo que acreditamos e se manifesta na forma de resultados concretos. O ciclo da crença. E entender esse ciclo é como segurar em suas mãos a chave que pode abrir ou fechar portas na sua vida. Imagine, por um instante, que a sua mente é como um solo fértil. Cada pensamento que você nutre, cada ideia que você repete, funciona como uma semente lançada nesse solo. Algumas sementes florescem em árvores frondosas, cheias de frutos. Outras, crescem em plantas pequenas, limitadas, que nunca passam de um arbusto. E algumas sementes, quando mal escolhidas, podem até dar origem a ervas daninhas que sufocam o restante do jardim. Essa metáfora simples explica muito sobre como as crenças moldam a sua vida. Agora pense comigo, quantas vezes você já se pegou dizendo frases como "eu não sou bom nisso", "isso não é para mim", "eu nunca vou conseguir", ou até mesmo "eu não mereço"? Essas pequenas frases parecem inofensivas, mas, na verdade, são sementes. E quando repetidas, reforçadas e acreditadas, elas criam raízes profundas. A neurociência já provou que pensamentos repetidos constroem conexões neurais cada vez mais fortes. É como se o cérebro fosse moldando um caminho preferencial, e quanto mais você passa por ele, mais automático se torna. E aqui começa o ciclo da crença. Primeiro surge o pensamento, depois esse pensamento se torna uma convicção, uma verdade interna. Essa convicção orienta suas emoções. Suas emoções influenciam suas ações. E, por fim, suas ações produzem os resultados que você vê no mundo externo. Pensamento gera crença, crença gera emoção, emoção gera ação, ação gera resultado. E esse resultado, por sua vez, confirma aquilo que você já acreditava. É um ciclo. Napoleão Hill, em seu clássico O Pense e Enriqueça, escreveu que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Observe a força dessas palavras. Ele não disse apenas conceber, ou seja, imaginar. Ele fez questão de destacar também a parte de acreditar. Porque imaginar sem acreditar é como plantar uma semente e não regar. Você pode até visualizar, sonhar, mas se dentro de você existe uma crença contrária, o ciclo não se completa. Vou te dar um exemplo simples, mas real. Pense em alguém que deseja muito mudar de carreira. Essa pessoa visualiza um futuro melhor, até sente um entusiasmo inicial, mas dentro dela existe uma voz dizendo: "Eu não tenho capacidade, não tenho idade, não tenho experiência". O que acontece? Essa crença alimenta emoções de medo, insegurança, dúvida. Essas emoções geram ações hesitantes. Ela não se inscreve em vagas, não envia currículos com confiança, não se prepara com dedicação. O resultado? Reforça a crença inicial de que não tem capacidade. O ciclo se fecha. Agora, contraste com alguém que acredita profundamente: "Eu tenho algo de valor a oferecer, eu posso aprender, eu mereço essa oportunidade". Essa crença gera emoções de coragem, determinação, entusiasmo. Essas emoções produzem ações consistentes. Ela estuda, se candidata, se posiciona com confiança. O resultado, mais cedo ou mais tarde, confirma a crença de que era possível. O ciclo também se fecha, mas dessa vez em favor dela. Percebe como o mesmo cenário pode ter destinos completamente diferentes, dependendo da crença que inicia o ciclo? Isso não é apenas filosofia ou autoajuda barata, é ciência aplicada. A neurociência chama isso de viés de confirmação. O cérebro tende a buscar no ambiente aquilo que confirma suas crenças. Ou seja, você literalmente filtra a realidade para enxergar aquilo que já acredita. Agora, eu quero que você faça uma pausa rápida aí dentro de si. Pergunte-se: qual é a crença dominante que está guiando os meus resultados hoje? Talvez seja algo que você nunca disse em voz alta, mas sente todos os dias. Eu nunca vou emagrecer. Relacionamentos sempre acabam mal para mim. Dinheiro é difícil de ganhar. Eu não sou capaz de liderar. Essas frases, mesmo que silenciosas, podem estar definindo o rumo da sua vida.
E aqui está o primeiro exercício que eu quero propor para você, simples e prático. Pegue um papel, ou até mesmo anote no celular, e escreva 3 frases que você repete com frequência sobre si mesmo ou sobre a vida. Não se preocupe em embelezar, apenas escreva. Agora, pergunte-se: essas frases são sementes de árvores frutíferas ou ervas daninhas? Porque se você não questiona suas crenças, elas crescem sozinhas, ocupam espaço e determinam seu jardim mental. Eu sei que pode ser desconfortável olhar para dentro e perceber que muitas das coisas que você vive hoje foram cultivadas, de alguma forma, por você mesmo. Mas a boa notícia é que se o ciclo da crença funciona para te limitar, ele também funciona para te libertar. E é exatamente sobre isso que estamos falando aqui. Napoleão Hill dizia que a fé é um estado de mente que pode ser induzido por afirmações ou instruções repetidas. Isso significa que você pode, conscientemente, plantar novas crenças. Ao repetir ideias fortalecedoras, ao se expor a ambientes e pessoas que reforçam possibilidades, ao agir mesmo diante do medo, você está reprogramando o seu cérebro. A ciência explica isso pelo conceito de neuroplasticidade. O cérebro não é uma estrutura rígida, ele é plástico, moldável. Cada novo pensamento, cada novo hábito, cada repetição intencional, é como esculpir novas trilhas. E é justamente esse processo que pode quebrar ciclos de limitação e iniciar ciclos de expansão. Eu gosto de usar uma imagem para ilustrar isso. Imagine que sua mente é como uma floresta. No início, você tem uma trilha estreita, quase escondida, que representa uma nova crença positiva. Cada vez que você passa por essa trilha, ela se abre mais. Com o tempo, ela pode se tornar um caminho largo, firme e iluminado. Mas, ao mesmo tempo, as trilhas antigas, negativas, vão sendo pouco a pouco abandonadas, cobertas pelo mato, até desaparecerem. Essa é a prova de que você não está condenado a viver pelos mesmos padrões para sempre. Agora, pense em uma área da sua vida em que você gostaria de resultados diferentes. Talvez relacionamentos, talvez carreira, talvez saúde. Pergunte-se em qual é a crença raiz que está sustentando os resultados atuais. Se você acredita que nunca terá tempo para cuidar de si, essa crença gera emoções de frustração, ações de negligência e resultados de esgotamento. Se acredita que não nasceu para prosperar, gera emoções de escassez, ações tímidas e resultados de limitação. O primeiro passo é enxergar essa crença. E aqui vai mais uma prática. Durante os próximos 3 dias, observe sua linguagem. Toda vez que você usar frases como não consigo, não dá, é impossível, anote. Só isso já vai começar a iluminar o quanto você está reforçando, sem perceber, ciclos de limitação. Esse é o primeiro movimento para quebrar o padrão. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque já existe dentro de você uma semente de transformação. Caso contrário, teria parado antes. Isso mostra que, em algum nível, você acredita que pode aprender, crescer e mudar. E isso é suficiente para começar. Então, aproveita e já se inscreve no canal, porque esse espaço é justamente para fortalecer esse tipo de crença positiva, que abre caminhos e não fecha. Agora, quero deixar uma pergunta provocativa que vai nos guiar para o próximo bloco. Se é verdade que as crenças moldam nossas emoções, ações e resultados, como podemos conscientemente criar crenças tão poderosas que transformem completamente a nossa realidade? Se no primeiro momento entendemos que as crenças criam resultados, agora é hora de dar um passo mais fundo. De onde nascem essas crenças? Porque, se queremos transformar o ciclo, precisamos entender a raiz, não apenas o fruto. Grande parte das crenças que carregamos hoje não foi escolhida por nós de forma consciente. Elas foram plantadas quando éramos crianças, em um período em que o cérebro funcionava em um estado mais receptivo, quase hipnótico. Até os 7 anos de idade, a mente opera predominantemente em ondas cerebrais chamadas teta, que facilitam a absorção de informações sem filtro crítico. Isso significa que aquilo que ouvimos dos nossos pais, professores, ambiente e até da cultura ao nosso redor entrou direto no solo da nossa mente, sem passar por análise. Se uma criança cresce ouvindo que o dinheiro é sujo, que ou é preciso sofrer para conquistar algo, que ou ninguém na nossa família dá certo, essas frases se instalam como verdades. A criança não questiona, apenas absorve. E,
Ao se tornar adulta, carrega essas programações invisíveis que continuam rodando em segundo plano. É como se a mente fosse um software, e as crenças fossem os códigos que determinam como ele funciona. Mas o ponto é, se os códigos foram instalados sem consciência, eles também podem ser reescritos com consciência. A neurociência chama isso de plasticidade neural. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. Dois nomes diferentes para a mesma verdade: o cérebro pode ser reprogramado. Hill ensinava que o primeiro passo para criar uma nova realidade era alimentar a mente diariamente com pensamentos direcionados. Ele sugeria que as pessoas repetissem afirmações com emoção, porque não é apenas a palavra que cria mudança, mas a emoção carregada nela. O cérebro aprende por repetição e intensidade. E aqui está uma chave: toda crença é formada por repetição mais emoção. Se você ouviu 1000 vezes que não é capaz, isso se somou a experiências dolorosas e criou uma crença. Mas o inverso também funciona. Se você se expõe repetidamente a pensamentos fortalecedores e conecta isso a emoções positivas, está instalando novas verdades internas. Deixe-me te dar um exemplo prático. Imagine alguém que cresceu ouvindo que não nasceu para liderar. Essa pessoa entra no mercado de trabalho e, mesmo tendo boas ideias, nunca se posiciona, sempre se coloca em segundo plano. O resultado confirma a crença: ela nunca é vista como líder. Agora, se essa pessoa conscientemente começar a repetir: eu tenho valor, minhas ideias importam, eu posso contribuir, e associar isso a pequenas ações práticas, como dar uma opinião em uma reunião, a emoção da vitória começa a reforçar a nova crença. Pouco a pouco, o ciclo muda. Esse processo não acontece da noite para o dia. O cérebro gosta do conhecido, mesmo que seja limitador. Então, quando você começa a desafiar uma crença antiga, vai sentir resistência. É como tentar mudar a rota de um rio que já corre há décadas. Mas cada pequena mudança vai cavando um novo leito. E, com consistência, a água começa a correr por ali. Quero propor mais um exercício simples, mas poderoso. Pegue novamente o papel onde anotou as frases limitantes. Agora, ao lado de cada uma, escreva uma nova versão fortalecedora. Por exemplo, eu não consigo aprender rápido ou pode virar o eu aprendo no meu tempo, e cada dia aprendo mais. Dinheiro é difícil ou pode virar o dinheiro é uma energia que flui para mim quando eu gero valor. Eu não mereço coisas boas ou pode virar o eu sou digno de viver uma vida plena e abundante. Não se trata de mágica ou de repetir frases vazias. Se trata de começar a plantar sementes novas no solo da mente. E toda vez que você repetir essas frases, faça isso com emoção, como se já fosse verdade. Porque o cérebro não distingue o real do imaginado quando a emoção está presente. Napoleão Hill dizia que a fé é um hábito da mente. E hábitos são construídos com repetição. Então, se até aqui você foi fiel a crenças que te limitam, pode decidir agora se tornar fiel a crenças que te expandem. Agora, pare e pense em quais resultados na sua vida estão pedindo um novo ciclo de crença. Talvez seja na sua saúde. Talvez seja na sua carreira. Talvez nos relacionamentos. Lembre-se, os resultados não mentem. Eles são o espelho do que você acredita ser possível. A ciência explica isso também com o conceito de sistema de ativação reticular. Esse sistema funciona como um filtro no seu cérebro. Ele decide o que merece sua atenção e o que não merece. Se você compra um carro vermelho, de repente parece que todo mundo tem carro vermelho. Eles já estavam lá, mas você não via. Da mesma forma, quando você acredita que é capaz, seu cérebro começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Quando você acredita que não pode, ele ignora as oportunidades e reforça os obstáculos. E eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se você começasse a alimentar diariamente o seu cérebro com crenças fortalecedoras. Imagine acordar pela manhã e, em vez de pensar vai ser mais um dia difícil, pensar hoje é um dia cheio de possibilidades. Como isso mudaria sua energia? Como isso mudaria a forma como você fala com as pessoas? Como isso mudaria as decisões que você toma? Esse é o poder do ciclo da crença. Ele não é algo distante, místico ou inacessível.
Ele está acontecendo agora, enquanto você me ouve. A questão é, você está deixando esse ciclo rodar no automático, baseado em crenças antigas, ou está decidindo conscientemente quais sementes plantar? E se até aqui essa reflexão fez sentido para você, deixa nos comentários qual crença você já identificou que precisa ser transformada. Isso não só vai te ajudar a registrar esse compromisso, mas pode inspirar outras pessoas que estão lendo. E claro, aproveita e já se inscreve no canal, porque esse espaço é justamente para reforçar essa nova jornada de crenças fortalecedoras. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como manter o ciclo da crença girando a seu favor de forma consistente. Porque não basta apenas plantar novas sementes, é preciso regar, proteger e nutrir para que os frutos realmente apareçam. Até aqui você já entendeu que as crenças não são apenas ideias soltas, mas forças invisíveis que moldam cada aspecto da sua vida. Já viu que elas nascem de experiências, repetições e emoções, e que podem ser reprogramadas conscientemente. Mas talvez você esteja se perguntando, de como eu mantenho esse ciclo girando a meu favor todos os dias, sem voltar para os velhos padrões? Essa é a chave que separa quem transforma a vida de forma real daqueles que apenas ficam empolgados por alguns dias e logo voltam ao mesmo lugar. A primeira resposta está na consciência diária. A mente humana adora atalhos. O cérebro funciona de forma econômica, repetindo padrões que já conhece porque isso gasta menos energia. É por isso que mudar crenças exige presença. Você precisa, todos os dias, observar o que está pensando, o que está dizendo, como está reagindo. É como cuidar de um jardim, se você não arranca as ervas daninhas constantemente, elas tomam conta. A neurociência nos mostra que novos caminhos neurais se fortalecem com repetição e enfraquecem com o desuso. Isso significa que quanto mais você pratica uma nova crença, mais ela se torna natural. E quanto menos você alimenta a antiga, mais ela perde força. Então, o segredo não está em fazer uma grande mudança de uma vez, mas em pequenas práticas consistentes. Uma dessas práticas é a visualização. Napoleão Hill falava muito sobre isso. Ele dizia que você deve se imaginar, com detalhes, vivendo a realidade que deseja. Quando você faz isso com intensidade emocional, o cérebro registra como se fosse uma experiência real. Isso ativa seu sistema de ativação reticular e começa a alinhar suas percepções com a nova crença. Por isso, se você deseja prosperidade, não se limite a dizer eu quero ser próspero. Feche os olhos e imagine como seria sua vida próspera, como você se veste, como se sente, como se relaciona, como toma decisões. Quanto mais vívida for a cena, mais o cérebro a aceita como possível. Outra prática é a autossugestão. Escolha uma frase que represente a nova crença que você quer instalar e repita diariamente, em voz alta, de preferência diante do espelho, olhando nos seus próprios olhos. Não como uma obrigação mecânica, mas como uma declaração de identidade. Algo como, eu tenho valor e mereço viver uma vida plena. Eu sou capaz de aprender e crescer todos os dias. Eu sou digno de amor e respeito. Essas frases, repetidas com emoção, criam raízes no subconsciente. Mas talvez o ponto mais importante seja a ação. Porque crença sem ação vira apenas ilusão. É quando você age que o ciclo se completa. Quando você dá um passo em direção ao que acredita, mesmo pequeno, você cria experiências que confirmam a nova crença. E cada experiência reforça a fé em si mesmo. É um efeito dominó. Vou te dar um exemplo real. Imagine alguém que tem medo de falar em público porque acredita que não é bom o suficiente. Ele pode passar meses repetindo frases positivas, mas se nunca subir ao palco, a crença antiga continuará forte. Agora, se ele começa pequeno, falando em uma reunião de amigos, depois em uma sala de trabalho, e vai ganhando confiança, cada ação confirma a nova crença de que é capaz. Esse é o poder da prática. E aqui está uma sugestão prática para você aplicar ainda hoje. Escolha uma área da sua vida em que você sente que a crença limitante ainda domina. Escreva a crença antiga em uma frase curta. Depois, escreva a nova crença fortalecedora. E agora, defina uma pequena ação, algo simples, que possa ser feito em até 24 horas, para começar a confirmar essa nova crença. Pode ser mandar uma mensagem, tomar uma decisão, dar um passo que antes você não daria.
Quando fizer isso, você estará iniciando um novo ciclo. Lembre-se, o ciclo da crença não é uma teoria distante, ele é uma lei prática da mente. Você já está vivendo dentro dele, queira ou não. A diferença está em assumir o volante. Você pode deixar o ciclo girar no automático, baseado em crenças herdadas, ou pode decidir conscientemente criar crenças que te levem aonde deseja. E aqui vai uma reflexão final para guardar no coração: seus resultados atuais não são sentença, são reflexo. Não importa o que você viveu até aqui, sempre é possível plantar novas sementes. Sempre é possível iniciar um ciclo diferente. Sua mente é o maior ativo que você possui. E quando você a direciona com clareza, disciplina e fé, não existe limite para o que pode conquistar. Agora eu quero te convidar a refletir em qual é a primeira nova crença que você decide plantar a partir de hoje. Escreve aqui nos comentários. Ao compartilhar, você não só reforça seu compromisso, como inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e se inscreve no canal, porque no próximo conteúdo nós vamos falar sobre um tema que se conecta diretamente a este, em como transformar pensamentos dominantes em resultados extraordinários. Vai ser a continuação natural dessa jornada, e você não vai querer perder. Então, lembre-se, da mente ao resultado, tudo começa na crença. E o ciclo que você decide alimentar hoje é o ciclo que vai desenhar a sua vida amanhã.